Olá, estamos mais uma vez juntos aqui. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, no versos 1 até o verso 7, diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso que Deus falou: Vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher: Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. A serpente alegou à mulher: Com certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Muito bem, irmãos, como o texto que nós vimos aí de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 7, nós vimos a narrativa da queda do homem. Como no vídeo anterior eu comecei a falar sobre o homem, e nós temos ainda algumas sequências para falar, eu falei do homem como ser criado e o homem como imagem e semelhança de Deus. E nesse pequeno comentário de hoje, também eu quero dizer que a queda não tirou do homem a sua imagem e semelhança. Ao contrário, apenas a queda fez com que a imagem e semelhança de Deus no homem ficasse deformada, como se olhássemos num espelho quebrado. E o homem como imagem e semelhança de Deus, algumas questões. O que nós somos imagem de Deus? Primeiro, nós somos imagem de Deus porque nós somos um ser moral. Somos capazes de distinguir entre o bem e o mal. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Segundo, somos uma pessoa, que podemos obedecer ou desobedecer a ordem de Deus. Gênesis 3, 6. Nós somos um ser racional, capaz de compreender as consequências dos nossos atos. Nós encontramos aí em Gênesis capítulo 2, verso 17. Nós somos um ser espiritual, pelo fato de termos em nós o sopro de fôlego de vida que procede de Deus. Gênesis 2, 7. E finalmente nós somos um ser imortal, dotado de corpo e alma. Eclesiastes 12, 17 e Mateus 12, 28. Aí você vai falar assim: pastor, mas nós morremos sim, nosso corpo físico morre, mas a nossa alma não. Mas hoje nós vamos passar por uma outra questão importante, que é a situação do homem caído diante de Deus. E para entendermos isso, nós precisamos compreender a origem do pecado. Como vimos no texto que lemos e alguns textos anteriores, e nos textos anteriores que lemos lá no outro estudo, que o homem foi criado à imagem de Deus e a imagem de Deus o criou.
E essa imagem foi pervertida por causa do pecado, por causa das nossas iniquidades. O homem naufragou, né, em um abismo de pecados. E surge naturalmente a pergunta: de onde veio o pecado? Então nós vimos aí a narrativa da queda, que diz que o homem foi criado em um estado de perfeição, mas caiu num estado de corrupção por causa do fato de ter desobedecido. Embora a narrativa de Gênesis 3 não dê uma explicação maior para a entrada do pecado no mundo, porque é um mistério que jamais poderá ser explicado, porque isso pertence a Deus. Ela nos diz que em determinado ponto no tempo o pecado entrou no mundo. O sentido disso é que o pecado é acidental, mas não foi essencial ao homem. Além disso, a redenção do pecado é possível aos seres humanos, porque houve então a promessa de um Redentor, a promessa de um Salvador. E por isso foi essencial que Jesus tivesse a natureza humana, embora sem pecado, genuinamente homem, mas genuinamente Deus. E para que nós compreendamos melhor isso, nós precisamos entender a universalidade do pecado. Conforme as Escrituras, é óbvio que a origem do pecado tem de ser associada à queda do homem, mais especificamente com Adão, na qualidade de ser o nosso primeiro cabeça. Isso nos leva a considerar a seguinte questão: qual era a relação exata entre Adão e a humanidade? O relacionamento é que Adão foi feito cabeça por causa do primeiro pacto de Deus com o homem, que nós chamamos de pacto das obras. As partes contratantes do pacto da obra foram Adão e Deus. Adão não foi apenas o pai da raça humana, mas também o nosso cabeça e representante. A promessa do pacto das obras foi de vida eterna num sentido pleno, uma vida eterna no qual Adão e os seus descendentes teriam sido levados acima da possibilidade de pecarem. Outra coisa importante: as consequências do pecado. Em Gênesis capítulo 2, 16, 17, diz que Deus colocou o homem no jardim e lhe deram uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se desobedecesse, isso traria consequências terríveis. Havia uma condição do pacto das obras, e essa condição foi de perfeita obediência, não somente da lei moral que Adão e Eva conheciam por natureza, mas também particularmente ao assim chamado mandamento, teste ou probatório. Existia uma ordem e uma penalidade. A ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A penalidade era morte no sentido pleno, física, espiritual e eterna. E o homem comeu. E o ato de desobediência trouxe resultados negativos ao homem. Vejamos alguns. O homem desobedeceu a Deus.
E como eu disse, houve graves consequências. E a primeira consequência foi humilhação. O homem teve vergonha e escondeu-se por falta de segurança. O versos 8 e até o versos de número 10 está dizendo assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som do movimento de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? O homem declarou: ouvimos o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão e me escondi. Então o Senhor Deus questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comesse então da árvore que te proibi de comer? Então veja, amados, trouxe humilhação e vergonha. O homem se escondeu de Deus, porque estava nu, escondeu entre as árvores. Uma outra coisa que trouxe foi insatisfação. O homem nunca está satisfeito. Gênesis 3:12 diz assim: replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto e eu comi da árvore. Então, amados, observe uma coisa interessante. O homem, o ser humano, nunca está satisfeito de nada. Tudo para ele agora é pouco, por isso que vive nessa vida desenfreada de busca por querer ter, obter, nunca está satisfeito. Outra coisa importante: teve tensão no relacionamento. A primeira coisa, o homem culpa a mulher. Desculpe, amados, culpa Deus. E ele diz assim: a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto e comi. Olha bem como ele transfere o problema dele para Deus. E o segundo, ele culpa a mulher que me deste. Então veja que ele faz uma transferência do seu pecado para Deus e para a mulher. Por isso o homem hoje sempre culpa as pessoas, as situações pelos seus erros. Nunca ele errou, nunca. Por isso há uma tensão no relacionamento. Uma outra coisa importante: Deus olha para a mulher e pergunta: o que você fez então? E a mulher culpa a serpente. E a mulher diz: a serpente me convenceu e eu comi. Se ela não tivesse me dado, eu não teria comido. O pecado, amados, trouxe uma luta constante. É por isso que você vê o homem matando o seu semelhante por coisas banais, destruindo a natureza que ele deveria cuidar. Está lá em Gênesis 2:15. O homem foi colocado no jardim para cuidar, não para acabar, como temos visto, né? E lutando consigo mesmo e com Deus. Você olha, nós estamos vivendo um período onde você tem visto a destruição da natureza de maneira banal. Fogo, corta-se árvore, contamina rios e tantas coisas mais. Amados, o homem devia cuidar daquilo que Deus ordenara. Agora, uma coisa importante: a Bíblia vai nos mostrar que quando o homem pecou, trouxe consequências gravíssimas. A primeira consequência foi separação dele com Deus. Isaías 59:2. Outra coisa importante: trouxe morte.
Romanos 6:23, também trouxe condenação, Romanos 8:1, trouxe a ira de Deus sobre ele, João 3:36. Porém, Deus não deixou o homem se autodestruísse, mas prometeu restaurar o homem, Gênesis 3:15. Prometeu Jesus, que seria o Redentor, o Libertador, o Salvador. E o homem seria liberto. Amados, também o pecado trouxe duas coisas para o homem. A primeira foi culpa. É o conceito judicial e legal que descreve a condição de uma pessoa, a lei, condição de se merecer ou condição de estar sujeito à punição porque ele foi que violou a lei. A segunda foi corrupção. Tem a ver com a nossa condição moral, espiritual, física. É uma consequência do pecado. E essa corrupção produz dúvida, ressentimento, orgulho, maus desejos e desobediência. O homem estava em comunhão com Deus, mas a desobediência o separou de Deus, porque ele pecou. É interessante, amados, quando você vai na Bíblia, lá no Novo Testamento, e Romanos 3:23 diz que todo homem é pecador. Romanos 3:10 começa dizendo assim: não há um justo, nenhum sequer. Muitos se gabam de sua autojustiça, mas a Bíblia está dizendo que nós não somos justos. Romanos 3:11 está dizendo: não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Romanos 3:12 diz: todos se extraviaram. Todos, amados, se extraviaram. Não tem ninguém bonzinho. Eu sou bonzinho. Passou um mendigo na frente da minha casa, eu ajudei. Eu vivo bem com as pessoas. Todos se extraviaram. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:12 ainda diz: não há quem faça o bem, nenhum sequer. E a Bíblia diz ainda, amados, que todos os homens, Romanos 3:14, que a boca está cheia de maldição e amargura. Em 3:16 diz que nos seus caminhos só há destruição e amargura. Romanos 3:17 diz que desconhece o caminho da paz. Podem fazer todo o movimento pedindo paz, mas se o homem não tiver Deus no coração, nunca terá paz. E Romanos 3:18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem tem buscado a Deus, tem buscado querer conhecer o seu futuro. É por isso que ele consulta feiticeiros, adivinhos, cartomantes, astrólogos, necromancia. E há muitos que consultam os mortos. Por isso, meus amados, que eu quero que você entenda, essa é a situação do homem diante de Deus. Essa é a segunda parte do estudo do homem. Em breve nós estaremos lançando a terceira parte, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e até a próxima. Curta aí, dê o seu like e que a bênção de Deus possa vir sobre sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí e que acompanhe, que nós teremos sempre mensagens toda semana para a sua vida em nome de Jesus.